Sabe, geralmente quando a gente pensa num diagnóstico médico mais complexo, rola aquela expectativa meio reconfortante de precisão. Uhum. De ter uma imagem clara, né? Exatamente. Alguém sofre uma queda feia, o braço dói absurdamente, e aí a chapa de raio-x mostra exatamente uma linha branca irregular ali no osso. É bem visual. Pois é. O médico aponta a caneta e diz onde está o problema. É uma análise binária, tipo, quebrado ou não quebrado. O osso e o músculo estão bem separados na imagem. Com certeza. A gente gosta que as coisas estejam visíveis, assim, que o problema tenha contornos muito bem definidos para a gente poder isolar e tratar. Mas, quando a gente transfere essa mesma expectativa para a estrutura da segurança pública e para a evolução institucional do crime, essa máquina de raio-x metafórica simplesmente sofre um curto-circuito. Nossa, e como? O que aparece na imagem não é uma fraturazinha simples num braço isolado. O que a gente vê é um sistema imunológico inteiro que foi silenciosamente reescrito, sabe? Caraca! É. Os limites entre o tecido saudável da sociedade e o agente patogênico desapareceram completamente. A doença aprendeu a imitar células de defesa. E olha, a imagem revelada por essa chapa atual assusta profundamente. Na nossa imersão de hoje, nós vamos dissecar os bastidores do relatório final da CPI do crime organizado. A famosa CPI Crime. Isso, que foi publicado recentemente, no dia 13 de abril de 2026. A nossa missão aqui, para quem está acompanhando, é queimar e descartar de vez aquela imagem cinematográfica ultrapassada do criminoso desorganizado. Aquela coisa do bandido no beco escuro. Exato, escondido com as armas enferrujadas. Os dados consolidados afirmam que mais de 28 milhões e meio de brasileiros vivem neste exato momento sob as regras rígidas de alguma forma de crime organizado. É um número absurdo. É bizarro, é quase a população inteira de um país europeu de médio porte, mas gerida por uma constituição paralela. E esse volume populacional todo, ele só é possível por conta de um fenômeno que a doutrina técnica chama de convergência criminosa. Como assim? O crime no Brasil completou uma mutação adaptativa que é brilhante e, ao mesmo tempo, terrível. Deixou de ser apenas aquela violência armada de subsistência que a gente vê na rua, sabe? O varejo do crime. Isso. E fundiu-se de forma inseparável com o crime de colarinho branco de altíssimo escalão. A gente está analisando organizações que aboliram a informalidade. Viraram empresas. Exatamente. Hoje operam com eficiência cirúrgica de corporações multinacionais. Eles infiltram o sistema financeiro, controlam rotas de exportação globais e dominam a engrenagem burocrática, um ponto muito grave. De paralisar investigações oficiais do próprio Senado Federal, né? Nós vamos chegar nessa parte mais pro final e é chocante. Com certeza. Mas, para visualizar como a gente chegou nesse nível de governança corporativa do crime, não adianta a gente olhar só para o presente. Precisamos entender a engenharia de onde o Estado falhou primeiro. É o contexto histórico? Sim, eu gosto de pensar no Estado como um complexo e gigantesco edifício residencial. Se a administração abandona a portaria, apaga as luzes dos corredores e para de recolher o lixo, os invasores não entram simplesmente de forma caótica. A natureza não gosta do vácuo, né? Pois é, a necessidade de ordem humana prevalece. Eles entram, assumem a portaria, estipulam as próprias regras de condomínio, cobram taxas e, com o tempo, botam seguranças armados com fuzis para decidir quem pode ou não usar o elevador. Essa analogia é perfeita, porque essa omissão da administração do edifício é basicamente o oxigênio do estágio embrionário do crime. E a pesquisa histórica do relatório usa o Rio de Janeiro como caso de estudo definitivo sobre isso. De como fabricar esse terreno fértil para o crime. Isso. A cronologia nos leva lá para o final do século XIX, logo após o fim da Guerra de Canudos em 1897. Muito tempo atrás. Sim. Os soldados retornam da Bahia para a capital do país, que era o Rio, e chegam totalmente desamparados, sem soldo, sem moradia. Então eles escalam e ocupam o Morro da Providência. E é daí que vem o termo favela, né? Exato. A região ganha o apelido de Morro da Favela por causa de uma planta nativa do sertão baiano chamada faveleira. Sério? É por causa de uma planta? Por causa dessa planta. E o Estado oficial simplesmente ignorou essa massa de pessoas ali por décadas a fio. E quando o Estado resolveu olhar de fato,
Não foi para integrar essa população. Foi basicamente para esconder a poeira debaixo do tapete com retroescavadeiras. As remoções. Isso, fiquei muito impactada lendo sobre as políticas higienistas das décadas de 60 e 70, que foram muito brutais. Bairros inteiros de classe trabalhadora foram arrancados do centro urbano e jogados a dezenas de quilômetros de distância. A Cidade de Deus é o exemplo clássico dessa política. Exatamente. As pessoas foram despejadas em áreas isoladas, sem esgoto, sem escolas, sem hospitais e, claro, sem policiamento. Longe de tudo. Sim. Ao cortar os laços de transporte e de economia dessas pessoas com a cidade formal, o próprio Estado obrigou essas comunidades a criarem a própria rede de sobrevivência. E quando você confina dezenas de milhares de pessoas num vácuo de poder absoluto, a governança paralela deixa de ser uma escolha. Ela vira uma imposição da sobrevivência, sabe? É a lei do mais forte se organizando. Uhum. O isolamento transformou essas comunidades em verdadeiros bunkers topográficos. A geografia ajudava na defesa e a ausência do asfalto impedia a entrada das viaturas do poder público. Faz todo sentido. Mas o limite simbólico de quando o jogo mudou de verdade ocorreu muito tempo depois. Foi em 1989, quando a polícia apreendeu o primeiro fuzil AR-15 nas mãos de traficantes cariocas. O AR-15 muda toda a matemática do negócio, né? O armamento de guerra significa que o varejo de drogas atingiu o estágio da militarização ostensiva. Não era mais só revólver 38. Pois é, voltando para nossa analogia, aqueles invasores do edifício não estavam mais apenas cobrando taxas de condomínio. Eles montaram um exército privado de infantaria. Para garantir que o dono original do prédio fosse recebido a tiros, caso tentasse retomar a portaria. E desses abrigos históricos super protegidos, nasceram e prosperaram os conglomerados que hoje administram o que a Universidade de Oxford definiu conceitualmente como governança criminal. Em termo forte. Muito. As estimativas atuais calculam que 26% de todo o território latino-americano esteja sob o guarda-chuva desse regime. É um quarto do continente. E trazendo a lupa para o Brasil, os dados de 2025 da Secretaria Nacional de Políticas Penais mapearam a operação ativa de 90 organizações criminosas no país. 90! Diferentes disputando a participação de mercado. E liderando esse oligopólio, a gente tem o Comando Vermelho, com cerca de 30 mil membros. Muita gente. Sim, e o primeiro comando da capital, o PCC, com impressionantes 40 mil associados. Ambos operam em praticamente todos os estados brasileiros, com exceção do Rio Grande do Sul. Mas as engrenagens de controle variam absurdamente de modelo para modelo, não é? Demais. As milícias, por exemplo, têm uma gênese completamente contrária à das facções do narcotráfico. Elas não nasceram da exclusão do sistema ou dos morros. De onde elas vieram, então? Elas são filhos legítimos de dentro da própria estrutura do sistema estatal. A matriz da milícia pode ser rastreada até os anos 60, com a formação de grupos de extermínio. Aqueles como o Esquadrão da Morte? Isso, e a escuderia detetive Le Coq. A diferença fundamental aqui é o acesso prévio ao capital intelectual e logístico do Estado. Eram policiais e agentes públicos, sabe? Gente que conhecia o sistema por dentro. Exato. Eles usavam o treinamento de elite, as informações de inteligência e até as viaturas pagas pelo contribuinte para vender uma proteção extorsiva aos comerciantes locais. Começou como uma máfia focada em cobrar taxa de segurança, então? Uhum. E hoje é um império diversificado que controla desde o jogo do bicho até o transporte clandestino e contrabando com punho de ferro. Olha, tem um detalhe na fundação ideológica das outras facções, do tráfico mesmo, que soa quase como uma ironia cruel se a gente analisar friamente. O lema deles, né? Isso. O Comando Vermelho nasce em 1979, forjado dentro da brutalidade do presídio da Ilha Grande. E o slogan que eles escolhem para batizar a fundação: Paz, Justiça e Liberdade. É difícil acreditar. E 14 anos mais tarde, no interior de São Paulo, o PCC surge das cinzas do massacre do Carandiru, em 93. E eles adotam rigorosamente as mesmas 3 palavras: paz, justiça e liberdade. A cópia do marketing. Sim. É no mínimo intrigante para quem observa de fora como um lema de relações públicas tão pacífico é usado para mascarar um domínio absoluto através da imposição do terror, dentro e fora dos presídios. É que essa apropriação de um discurso altruísta, na verdade, é uma necessidade sociológica da facção. Para poder se justificar.
Também, para governar populações gigantescas, sejam presos encarcerados em condições desumanas ou moradores de comunidades vulneráveis, o medo por si só é muito caro e desgastante de se manter a longo prazo. A ideologia barateia o controle, então. Exatamente. Eles se apresentam como a Suprema Corte paralela que vai garantir a tal da paz que o Estado não fornece. O problema é o preço dessa paz. E o relatório mostra isso com clareza. Sim. A CPI traz o registro histórico do massacre de Bangu 1 em 2002, liderado pelo Fernandinho Beiramar, que expõe o nível de carnificina que foi necessário para unificar o poder no Rio. Uma brutalidade sem tamanho. E o Beiramar, aliás, foi a mente que entendeu que o crime não poderia ficar restrito ao varejo ali do morro. Ele articulou parcerias com as Farc lá na Colômbia para acessar as minas de ouro do mercado de cocaína no atacado. E se o Comando Vermelho redigiu essa cartilha ideológica inicial, o PCC absorveu essa cartilha e a transformou num modelo de franquia corporativa de um nível de sofisticação assustador. Eles viraram uma holding. Totalmente. Eles não se limitam mais a coordenar rebeliões de dentro de celas superlotadas. Eles criaram diretorias executivas. A investigação documenta departamentos hiperburocratizados. As chamadas sintonias. Isso. Existe a Sintonia do Progresso, que é focada exclusivamente em engenharia financeira e expansão de mercado, mas a mais reveladora sobre a audácia do grupo, na minha opinião, é a Sintonia dos Gravatas. Essa parte é um exemplo perfeito de como a convergência criminosa abusa dos pilares democráticos. Explica um pouco melhor para a audiência como isso funciona na prática. Claro, não estamos falando de advogados garantindo o amplo direito de defesa num julgamento justo, que é a base do nosso sistema de justiça. Não tem nada a ver com isso. Nada. É uma rede clandestina de profissionais pagos e geridos pela cúpula da facção. O mecanismo funciona utilizando a imunidade inerente à profissão jurídica para transmitir mensagens codificadas para a rua, Levando ordens de dentro do presídio. sim, articulam assassinatos de autoridades a partir de ordens dadas nos parlatórios e, principalmente, eles inundam o sistema de justiça com milhares de recursos processuais protelatórios, Tudo para atrasar os processos. desenhadinhos especificamente para impedir a transferência de líderes perigosos para prisões de segurança máxima. O direito constitucional de defesa é pervertido e transformado na principal arma de ataque da facção. Caramba. E enquanto o PCC adota essas táticas jurídicas dignas de multinacionais em São Paulo, lá no Rio de Janeiro a gente vê uma mutação muito mais visceral. E fundamentalista também. Muito. É a ascensão do Terceiro Comando Puro, o TCP. O relatório dedica uma atenção especial a uma liderança conhecida como Peixão, que instituiu o chamado Complexo de Israel. É uma mistura perigosa. É uma fusão bizarra entre o domínio territorial armado e o extremismo religioso cego. A mecânica de controle deles envolveu a perseguição física direta e o fechamento à força de dezenas de terreiros e locais de culto de religiões de matriz africana. Intolerância pura. E o mais assustador é entender como a burocracia estatal involuntariamente deu a eles o passe livre para essa expansão monumental. Você diz durante a pandemia, né? A expansão desenfreada do TCP é um laboratório muito claro de como intervenções bem intencionadas podem gerar vácuos desastrosos no mundo real. O que exatamente o relatório aponta sobre isso? O documento foca muito na DPF 635. Durante o auge da pandemia de Covid, o Supremo Tribunal Federal determinou a restrição drástica das operações policiais nas favelas cariocas. A lógica humanitária era não ter bala perdida enquanto a saúde pública estava em colapso, certo? Exato. Impedir que os moradores sofressem com fogo cruzado, enquanto os hospitais já estavam lotados. Só que o mundo real não tem um botão de pausa, sabe? O Estado respeitou a ordem judicial e congelou as pernas da polícia, mas as facções não respondem a juiz. Nenhum. Eles não tinham preocupações sanitárias. Pois é. Sem o risco das operações policiais interrompendo a logística deles, o TCP acelerou a máquina de guerra. Promoveram invasões massivas contra territórios de rivais, instalando barricadas de concreto intransponíveis, enquanto o poder público ficava ali, assistindo tudo da calçada. E essa consolidação territorial nos leva a um conceito central da CPI, que é o paradoxo da violência.
Paradoxo por quê? Porque a violência muda de cara dependendo de quem domina. Quando um território é contestado por duas facções, a disputa se traduz em mortes físicas. Tivemos mais de 44 mil homicídios no Brasil em 2024. É número de guerra? E o mecanismo de terror fica muito evidente nas frentes de expansão deles, principalmente no norte e no nordeste, em estados como o Ceará e o Amapá. A estratégia nessas áreas é a mexicanização da violência. Aquelas coisas terríveis, né? Decapitações. Decapitações, corpos expostos em praça pública e terrorismo digital nas redes sociais para quebrar o moral da facção rival. O sangue ali é o custo de aquisição do novo território. E aí a intuição de quem olha de fora nos engana completamente quando a gente olha para os números de São Paulo, por exemplo. A discrepância é enorme. Sendo o berço da maior e mais poderosa facção do país, que é o PCC, seria lógico esperar números de guerra civil diária, mas o Estado tem as menores taxas de homicídio do Brasil inteiro. É contraintuitivo. A sociedade lê isso e conclui de cara. As políticas de segurança estão funcionando perfeitamente, a criminalidade está sob controle, mas a dura realidade apontada na CPI é que essa tranquilidade é, na verdade, a paz do monopólio. A paz de quem já venceu a guerra. Isso. É como uma empresa que já comprou de forma agressiva todos os concorrentes da cidade. O PCC não precisa atirar em rivais porque eles simplesmente já eliminaram a todos. E violência aberta é péssimo para os negócios. Atrai holofote, atrai viatura. E afugenta o consumidor de drogas. Então, a ausência de homicídios não significa de jeito nenhum a derrota do crime. Significa o triunfo corporativo da facção ali. Exatamente isso. E uma vez que esse monopólio silencia os fuzis, a facção entra na fase madura do capitalismo criminoso. Que é a exploração dos monopólios lícitos e a infiltração econômica na economia formal. É o próximo passo lógico. O mercado de narcóticos ainda responde por cerca de 70% a 80% das receitas globais deles. Mas o dinheiro limpo, silencioso e sem o risco do flagrante policial está na exploração do chão dominado. E como eles fazem isso? Ao colocar uma barricada física de toneladas de aço e concreto na entrada de um bairro, onde nem mesmo a ambulância do Corpo de Bombeiros consegue entrar, a facção absorve as atribuições que deveriam ser do Estado. E, claro, não é um serviço público gratuito. É um modelo de assinaturas obrigatórias enfiado goela abaixo dos moradores. Eles instalam as redes e cobram exclusividade na taxa de internet, o famoso gato net. Que dá um lucro absurdo. De cozinha, com um sobrepreço estipulado por eles mesmos, controlam cooperativas inteiras de vans e mototáxis e chegam a regular até a construção e venda de imóveis irregulares na região. Eles viram os síndicos da cidade inteira. A engrenagem microeconômica que eles montaram é absurda. A projeção documentada de lucro vindo apenas do domínio físico e da extorsão em somente 2 bairros do Rio de Janeiro bate a casa dos 300 milhões de reais por ano. 300 milhões! Gente, isso é 200 vezes maior que o orçamento da Secretaria de Cultura de muitos municípios brasileiros. É muito dinheiro. E são 300 milhões injetados de volta na máquina deles, sem pagar um centavo de imposto. O Estado tentou reagir a isso, né? Sim, a reação do Legislativo para tentar frear essa privatização armada do solo foi a elaboração da nova Lei Raul Jungmann, de 2026. Qual é a novidade que ela traz? A lógica da lei é punir não apenas o tráfico de drogas daquele flagrante clássico da mochila, mas criminalizar pesadamente o ato de subjugar a soberania do Estado através do domínio territorial. Focar em quem toma conta da rua. Exato. Estipulando penas draconianas que vão de 20 a 40 anos de prisão para esse tipo de crime. Mas a lei escrita ali no papel, ela sofre muito para alcançar as escalas de um negócio que já opera através de fusos horários diferentes, sabe? Eles são globais hoje. Para gerar a roda desse império financeiro de lavagem de dinheiro, como os escândalos que o relatório aponta envolvendo transações do Banco Master, o ecossistema deles exige uma malha logística de escoamento internacional. Barreiras físicas de tijolo e argamassa servem muito bem nas ruas da cidade, mas são uma piada logística quando a gente lembra da geografia do Brasil. O tamanho do país dificulta muito. Nós possuímos quase 17 mil quilômetros de fronteira seca. São florestas impenetráveis e rios sem fim. E os fluxos logísticos dessas corporações aproveitam cada milímetro dessas fronteiras abertas de forma super otimizada.
O PCC estrutura a principal operação deles, que é chamada de Rota Caipira, captando a matéria-prima produzida na Cordilheira dos Andes. Como que a carga entra? A carga cruza a fronteira principalmente ali pela região de Foz do Iguaçu, no Paraná, e desce de forma invisível pelas artérias rodoviárias do interior paulista. E o destino final não é o consumo local. O alvo é o Porto de Santos. A joia da coroa para exportação. Exatamente. Ali, o esquema complexo de cooptação aduaneira deles consegue embarcar toneladas disfarçadas em contêineres de exportação de soja ou açúcar rumo à Europa e à Ásia. E o Comando Vermelho? O Comando Vermelho já investe numa malha bem diferente. Eles focam em estabelecer o domínio lá em Tabatinga, na região do Alto Solimões, no Amazonas. Utilizando literalmente a maior bacia fluvial do planeta, como se fosse uma rodovia particular de alta velocidade. O transporte pelo rio. O Comando Vermelho usa lanchas blindadas e rotas ribeirinhas para despachar toneladas das fronteiras andinas direto para os portos do Nordeste do Brasil. Agora, a audiência precisa escutar a ironia dramática dessa situação que a gente está pintando. A disparidade de recursos. Exato. Temos organizações que articulam o transporte de submarinos caseiros em rios da Amazônia e compram guindastes inteiros em portos internacionais. E para investigar essa malha continental bilionária, o Senado Federal montou a CPI-Crime. Sabe qual foi o orçamento aprovado para cobrir essa comissão inteira? É desolador. R$30 mil. A limitação desse repasse financeiro escancara uma apatia burocrática aterradora por parte das autoridades. Espera, vamos dimensionar isso juntos. R$30 mil hoje não paga nem a passagem aérea, a hospedagem e a alimentação de 3 investigadores e analistas de sistemas para passarem uma semana acompanhando dirigências lá em Tabatinga. Cobre nada da logística básica. Como que uma asfixia financeira dessas passa batida pelas mesas do Congresso quando se trata do maior problema de segurança nacional da nossa geração? É absurdo. E esse estrangulamento orçamentário, somado a prazos de investigação curtíssimos e sem prorrogação, funcionam basicamente como a primeira camada de proteção institucional contra qualquer devassa. Tem uma segunda camada. Tem. E o mergulho da CPI mostra que essa segunda camada de proteção é muito mais elaborada e blindada. O cerco que realmente paralisou a comissão operou de forma direta dentro do Supremo Tribunal Federal. Nossa. Através de uma engenharia processual que transformou o próprio regimento jurídico do país na defesa intransponível do crime de colarinho branco. Antes de a gente entrar nesses detalhes do Supremo, eu faço questão absoluta de deixar muito transparente a nossa posição para quem está escutando a gente. É fundamental. O nosso papel na imersão de hoje não é, de forma alguma, tomar um lado da trincheira política, julgar o mérito das ações dos ministros ou declarar sentenças morais sobre quem está certo ou errado. Nosso compromisso é puramente informativo. Nosso compromisso exclusivo é jogar luz sobre o que está relatado, assinado e documentado nas páginas da CPI-Crime sobre as obstruções que eles enfrentaram. A comissão alega, nominalmente no texto, que os mais altos magistrados do país esvaziaram os poderes investigatórios do legislativo utilizando a manobra dos habeas corpus. Que é uma ferramenta legítima, mas a questão é o uso dela. Sim, o habeas corpus foi desenhado historicamente para proteger cidadãos comuns de prisões ilegais ou abusivas. Mas no cenário relatado aqui, o mecanismo virou um alicate para cortar os fios da investigação de grandes corporações e atores políticos sob suspeita. Exato. O relatório detalha de forma muito exaustiva o uso de decisões monocráticas, que, para quem não sabe, são aqueles despachos proferidos solitariamente pelo ministro, sem passar pela revisão ou debate dos seus pares no plenário. Quais os nomes citados no documento? O documento cita o ministro Gilmar Mendes como autor de decisões que anularam na canetada quebras de sigilo bancário fundamentais que a comissão havia determinado. O texto também elenca ações do ministro Dias Toffoli, que travaram completamente o avanço da CPI sobre o caso envolvendo a empresa Marit. É como tentar auditar a corrupção dentro da matriz de uma megacorporação transnacional, usando apenas uma prancheta de papel e uma calculadora. Uma luta desigual. Totalmente. Enquanto os diretores investigados contratam os escritórios de advocacia mais caros e influentes do país, que simplesmente chegam à porta da sala de arquivos da CPI e colam um pedaço de papel na maçaneta dizendo que, por ordem de uma corte superior, a porta está legalmente trancada e a chave foi jogada fora,
E o pior, os diretores nem sequer precisam responder às perguntas do auditor. E esse bloqueio dos depoimentos é descrito como o ápice do esvaziamento da CPI. A comissão documenta decisões do ministro André Mendonça, por exemplo, que concederam liminares blindando testemunhas vitais para a investigação. Testemunhas de peso. Sim, o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e diversos diretores bancários ligados a operações financeiras suspeitas tiveram a obrigação legal de comparecer à comissão rasgada. Quer dizer que eles não precisaram ir depor. A convocação investigativa obrigatória foi rebaixada a um mero convite amigável, que, surpreendentemente para ninguém, eles obviamente declinaram. Há também relatos no documento de omissões atribuídas ao ministro Alexandre de Moraes. E o que aconteceu nesse caso? Segundo a comissão, essas ações inviabilizaram os depoimentos de líderes de facções e operadores financeiros que já estavam trancados dentro do sistema prisional, o que acabou calando fontes primárias que poderiam finalmente mapear a rota do dinheiro lavado. Entendi. Olha, o que as páginas finais do documento entregam é uma autópsia super fria do modelo de combate ao crime que falhou. Não estamos mais lidando com aquele vendedor de drogas na esquina, lutando por território físico numa favela de lona lá no século XIX, como a gente falou no início. O cenário mudou completamente. A doença atingiu o ápice da adaptação orgânica. As organizações criminosas criaram conselhos de administração hipersofisticados, infiltram centenas de milhões de reais em fundos de investimentos operados ali na Avenida Faria Lima, corrompem as estruturas logísticas de portos globais inteiros. E sabem usar a lei a favor deles. Pois é, e quando o sistema imunológico da República tenta reagir por meio de uma CPI, eles ativam contatos e brechas legais lá nas Supremas Cortes para garantir uma blindagem institucional simplesmente impecável. E eu acho importante reforçar para a audiência que essa metamorfose do modelo de negócios do crime afeta muito além do que a gente vê no noticiário policial de fim de tarde. Vai pro bolso de todo mundo, né? É um veneno lento que corrói os fundamentos da vida diária do cidadão comum. O impacto macroeconômico é devastador. Aquela nota amassada de R$ 20 recolhida como pedágio para van passar, ou o lucro gigantesco da pirataria de internet das milícias, nada disso fica enterrado em caixas no chão. Esse dinheiro entra no sistema formal? Exato. Esse dinheiro fantasma inunda o sistema bancário, compra imóveis irregulares, inflaciona os aluguéis de comércios honestos e destrói por completo o conceito de concorrência leal. O comerciante que paga imposto não tem como competir. Comerciantes regulares falam todos os dias, enquanto empresas de fachada do crime monopolizam quarteirões inteiros com fluxo de capital ilimitado para lavar. Isso significa que o Estado perde de forma muito sistemática a arrecadação tributária, o domínio físico das ruas e, principalmente, o poder de aplicar a lei. Isso não é apenas uma derrota moral, é uma alteração gravíssima no desenho do futuro do nosso país. Sem dúvida. E qual é a principal mensagem final deles? A provocação perturbadora que o relatório nos deixa no final é uma projeção puramente pragmática. Se as facções criminosas constroem calçadas nas comunidades, resolvem conflitos de vizinhança na base do fuzil, fornecem internet fibra ótica, gás, água e agem como poder regulador sem todas aquelas amarras letárgicas da licitação pública municipal. Eu fico preocupado com o rumo que isso toma. A conclusão lógica e sombria é a transição da extorsão violenta para a parceria voluntária do mercado formal. Exatamente isso. Se a governança criminal já entrega infraestrutura e segurança privada com muito mais velocidade e controle de área do que a própria prefeitura, quanto tempo a gente acha que vai demorar para que multinacionais de tecnologia, grandes transportadoras de alimentos e prestadoras de serviços gigantes concluam que pagar as altas taxas formais ao governo oficial é só jogar dinheiro no lixo? Uma questão de tempo e de custo-benefício para eles. Quando a balança da proteção tender mais para o comando armado nas ruas do que para o policial dentro do quartel, o setor privado formal vai, inevitavelmente, considerar muito mais lucrativo e eficiente assinar contratos e parcerias bilionárias direto com a governança paralela das facções. É a oficialização do Estado paralelo. E, voltando à nossa analogia clínica do comecinho do papo, a chapa de raio-x do Brasil revela o impensável hoje.
O paciente não está apenas doente, sabe? O vírus comprou o controle do hospital inteiro, apagou o nome das portas da diretoria e agora está lá redigindo em papel timbrado as novas leis para administrar a saúde pública à sua própria imagem e semelhança. É um diagnóstico assustador, mas que precisa ser debatido. E com esse alerta, a gente encerra a imersão de hoje. Fica o convite para a nossa audiência continuar refletindo sobre o peso dessas revelações. Um abraço e até a próxima análise.